Estudo mostra que a percepção de boa parte dos brasileiros sobre os indígenas ainda se baseia no desconhecimento da realidade dos povos originários do Brasil. Veja na reportagem de Daiane Ponte. O levantamento Narrativas Ancestrais Presente do Futuro realizou 350 entrevistas com diferentes segmentos da sociedade, além de uma análise de mais de 9 milhões de posts nas redes sociais. O estudo faz um recorte dos últimos 10 anos, buscando descobrir como se formou a concepção da sociedade sobre a população indígena na última década. A gente escolheu intencionalmente a última década, porque foi um período em que a gente teve o fenômeno das redes sociais, para o bem e para o mal. A gente tem o período que começa uma série de retrocessos políticos no país em relação aos direitos indígenas assegurados com a Constituição de 88. E a gente também tem o ingresso dos indígenas nas universidades, quer dizer, um aumento do número de estudantes indígenas nas universidades. O estudo dividiu os entrevistados em 2 grupos, engajados e não engajados. O primeiro grupo reconhece e apoia a luta dos indígenas. Já entre os não engajados, a percepção é baseada principalmente na desinformação sobre a realidade dos povos originários. Os engajados são atores, desde que atores que atuam, que trabalham com esse tema especificamente, como os antropólogos, as ONGs indigenistas, os ativistas, a públicos interessados, que a gente considerou como parte desse campo. Então, cientistas políticos, jornalistas, comunicólogos. E os públicos não engajados, a gente escolheu os economistas, lideranças empresariais, lideranças políticas. E, por fim, a gente também escolheu intencionalmente uma pequena amostra da população geral, público comum, cidadão comum, com um perfil conservador. O estudo ainda aponta que entre os não engajados, as redes sociais tiveram grande participação no processo de desinformação sobre os povos indígenas. Que essa sociedade que não tem tanto conhecimento com relação às populações indígenas e ao modo de vida, elas acabam sendo tocadas por meio das redes sociais, pela internet. Então, se você não tem um meio de comunicação, uma imprensa, que sensibilize também a sociedade a entender que os povos indígenas também têm outros papéis, que não propague as fake news, né, que os povos indígenas hoje, segundo eles, não contribuem para nada, e pelo contrário, nós estamos contribuindo muito para essa sociedade, elas ainda vão continuar distantes. O estudo conclui que a solução para a falta de informação sobre os povos indígenas passa pela educação. Ter uma formação de base que mostre a importância dos indígenas para o meio ambiente e o desenvolvimento do país. Os indígenas têm recontado essas histórias. Então, muito do que foi publicado cientificamente anteriormente a esse século, né, tudo está sendo revisto, né, recolocado no seu lugar, recontado e repensado a partir dos próprios pensamentos dos indígenas hoje que saem de suas aldeias para ir para a universidade. Então, a escola, né, seja ela da escolarização básica até as universidades, até os programas de pós-graduação, tem sido uma ferramenta de também sensibilizar toda essa população. E o papel dos territórios indígenas, que ganhou grande visibilidade na arena internacional, por parte da comunidade internacional e órgãos como o IPCC, como a da FAO. Então, a gente teve uma série de estudos nessa última década que apontam e reforçam o papel dos territórios indígenas como parte central das soluções climáticas e seus modos de vida, né, em harmonia com o meio ambiente, como também algo fundamental. Então, eu acho que essa agenda política ela ainda não ganhou a devida atenção e ela não é nem conhecida nem reconhecida por atores da agenda política e econômica no Brasil.